Livro A Grande Rebelião, por Samael Aun-Weor. Capítulo 4. A Liberdade. O sentido da liberdade é algo que ainda não foi entendido pela humanidade. Sobre o conceito de liberdade, pleiteado sempre de forma mais ou menos equivocada, cometeram-se erros gravíssimos. Certamente peleja-se por uma palavra, tiram-se deduções absurdas, cometem-se atropelos de toda espécie e derrama-se sangue nos campos de batalha. A palavra liberdade é fascinante, todo mundo gosta dela. Sem embargo, não se tem verdadeira compreensão sobre a mesma. Existe confusão em relação com esta palavra. Não é possível encontrar uma dúzia de pessoas que definam a palavra liberdade da mesma forma e do mesmo modo. O termo liberdade, de modo algum, seria compreensível para o racionalismo subjetivo. Cada um tem sobre este termo ideias diferentes, opiniões subjetivas das pessoas desprovidas de toda a realidade objetiva. Ao pleitear-se a questão liberdade, existe incoerência, vagueza, incongruência em cada mente. Estou seguro que nem sequer Dom Immanuel Kant, o autor da Crítica da Razão Pura e da Crítica da Razão Prática, jamais analisou esta palavra para dar-lhe o sentido exato. Liberdade, formosa palavra, belo termo. Quantos crimes foram cometidos em seu nome? Inquestionavelmente, o termo liberdade hipnotizou as multidões. As montanhas e os vales, os rios e os mares se tingiram com sangue ao conjuro desta palavra mágica. Quantas bandeiras, quanto sangue e quantos heróis sucederam ao longo da história, cada vez que sobre o tapete da vida foi posta a questão liberdade. Desafortunadamente, depois de toda a independência a tão alto preço lograda, continua dentro de cada pessoa a escravidão. Quem é livre? Quem logrou a famosa liberdade? Quantos se emanciparam? Ai, 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 ai. O adolescente anseia por liberdade. Parece inacreditável que muitas vezes, tendo pão, abrigo e refúgio, queira fugir da casa paterna em busca da liberdade. Resulta incongruente que o jovenzinho que tem tudo em casa queira evadir-se, fugir, afastar-se de sua morada, fascinado pelo termo liberdade. É estranho que, gozando de toda classe de comodidades no lar ditoso, queira perder o que se tem, para viajar por estas terras do mundo e submergir-se na dor. Que o desventurado, o para da vida, o mendigo, anele de verdade afastar-se do casebre, da choça, com o propósito de obter alguma mudança melhor, resulta correto. Mas que a criança de bem, o neném da mamãe, busca escapatória, fuga, resulta incongruente e até absurdo. Embora isto é assim, a palavra liberdade fascina, enfeitiça, ainda que ninguém saiba defini-la de forma precisa. Que a donzela queira liberdade, que anele mudar de casa, que deseje casar-se para escapar do lar paterno e viver uma vida melhor, resulta em parte lógico, porque ela tem direito de ser mãe. Sem embargo, já na vida de esposa descobre que não é livre e com resignação há de seguir carregando as correntes da escravidão. O empregado, cansado de tantos regulamentos, quer ver-se livre e, se consegue sua independência, encontra-se com um problema que continua sendo escravo de seus próprios interesses e preocupações. Certamente, cada vez que se luta pela liberdade, nos encontramos defraudados apesar das vitórias. Tanto sangue derramado inutilmente em nome da liberdade, e sem embargo, continuamos sendo escravos de nós mesmos e dos demais. As pessoas pelejam por palavras que nunca entendem, ainda que os dicionários expliquem-nas gramaticalmente. A liberdade é algo que se há de conseguir dentro de si mesmo. Ninguém pode lográ-la fora de si mesmo. Cavalgar pelo ar é uma frase muito oriental que alegoriza o sentido da genuína liberdade. Ninguém poderia, em realidade, experimentar a liberdade enquanto sua consciência continue engarrafada no si mesmo, no mim mesmo. Compreender este eu mesmo, minha pessoa, o que eu sou, é urgente quando se quer muito sinceramente conseguir a liberdade. De modo algum poderíamos destruir os grilhões da escravidão sem haver compreendido previamente toda esta minha questão. Tudo isso que pertence ao eu, ao mim mesmo. Em que consiste a escravidão? O que é isto que nos mantém escravos? Quais são estas travas? Tudo isso é o que necessitamos descobrir.
Ricos e pobres, crentes e descrentes, estão todos formalmente presos ainda que se considerem livres. Enquanto a consciência, a essência, o mais digno e decente que temos em nosso interior, continua engarrafado no si mesmo, no mim mesmo, no eu mesmo, em minhas apetências e temores, em meus desejos e paixões, em minhas preocupações e violências, em meus defeitos psicológicos, estar-se-á em formal prisão. O sentido de liberdade só pode ser compreendido integralmente quando tiverem sido aniquilados os grilhões de nosso próprio cárcere psicológico. Enquanto o eu mesmo existir, a consciência estará na prisão. Evadir-se do cárcere só é possível mediante a aniquilação budista, dissolvendo o eu, reduzindo-o a cinzas, a poeira cósmica. A consciência livre, desprovida de eu, na ausência absoluta do mim mesmo, sem desejos, sem paixões, sem apetências nem temores, experimenta de forma direta a verdadeira liberdade. Qualquer conceito sobre liberdade não é liberdade. As opiniões que formemos sobre a liberdade distam muito de ser a realidade. As ideias que forjamos sobre o tema liberdade nada têm a ver com a autêntica liberdade. A liberdade é algo que temos que experimentar de forma direta, e isto só é possível morrendo psicologicamente, dissolvendo o eu, acabando para sempre com o mim mesmo. De nada serviria continuar sonhando com a liberdade se de todas as maneiras prosseguimos como escravos. Mas vale ver-nos a nós mesmos, tal qual somos, observar cuidadosamente todos esses grilhões da escravidão que nos mantêm em formal prisão. Autoconhecendo-nos, vendo o que somos interiormente, descobriremos a porta da autêntica liberdade.